Fala, parceria! Professor Everton na área para falar sobre o acontecido do final de semana. Se você não está morando em Nárnia, você viu que ocorreu o primeiro ataque iraniano em território israelense. Você deve ter visto imagem de um monte de mísseis e drones daquele domo de ferro, aquele sistema antiaéreo de Israel pegando, interceptando eles no ar. Você deve ter visto isso em algum lugar, porque senão você está morando em outro planeta. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero trazer 4 pontos importantes para que você entenda a crise entre Irã e Israel. Tudo isso para você depois da vinheta. Vem com o pai, moleque, porque aqui é GeoRain, Geografia com Lousa e Giz, pra gente falar sobre a crise Irã e Israel. Cara, é o tema da moda e eu quero sair do factual e fazer algumas análises com você. 4 pontos que eu acho importante a gente analisar para o vídeo não ficar longo, certo? Então, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, cara, se inscreve no canalzinho, manda pro meu canal pros seus 1000 amigos mais próximos. Tô quase ali, empacou nos 14.500 inscritos, rumo aos 15.000. Também curte esse vídeo se você quer receber muita informação, muito vídeo sobre geografia, vestibular e atualidades. E sem enrolação, vamos lá. Antes da gente chegar nos 4 pontos, quis aqui colocar uma pequena introdução. Eu acho que vale a pena você entender que o Irã não é um país árabe. Essa é a primeira coisa que eu queria colocar para você. O Irã é um país de etnia persa. E não confunda etnia com religião, certo? Você tem árabes que são muçulmanos e você também tem persas e outras etnias que também são muçulmanos, certo? E o Irã é um dos poucos países da região de maioria xiita. Vale ressaltar que quando você fala da religião islâmica, você tem duas linhas, você tem os xiitas e você tem os sunitas. A maior parte dos países são sunitas, certo? Tanto que a grande disputa geopolítica, os grandes rivais geopolíticos do Oriente Médio é Irã, representando aí o eixo xiita, e a Arábia Saudita, o eixo sunita. Bom, o Irã era um país brother de Israel, amigo de Israel, na boa com Israel até 1979, quando acontece a Revolução Iraniana e o Irã começa a ser um país teocrático, governado pelos ayatollahs. É essa Revolução Iraniana que vai fazer com que esse governo mais fundamentalista religioso traga a ideia de que Israel é o país que simboliza o mal, junto com os Estados Unidos. Então nós temos uma relação aqui crítica já há algum tempo. 2 fatos importantes para a gente entender a crise que aconteceu nesse final de semana são: primeiro, 7 de outubro de 2023, o ataque que aconteceu do Hamas a Israel. Cara, um dia lamentável e que a partir daí teve uma resposta com uma ocupação na região de Gaza, que também extrapola todos os limites da humanidade, o que está acontecendo lá em Gaza, inclusive matando até agentes humanitários da ONG lá, do chefe espanhol. No meio desses conflitos, o que aconteceu? O serviço secreto israelense, ele começou a tentar ver quem foram os caras que arquitetaram, que montaram o ataque de 7 de outubro. E eles chegaram que vários oficiais da guarda iraniana faziam parte de quem arquitetou. Você não tem comprovação, quem fala isso é o Serviço de Inteligência de Israel. E o que aconteceu? Eles fizeram um ataque no dia 1º de março. Nossa, eu coloquei 2022, porque eu estou voltando no tempo, galera. Foi mal. É 2024. Foi alguns dias atrás. Israel encontrou um desses caras que, segundo ele, foi arquiteto do ataque do 7 de outubro e fez um ataque a míssil para pegar esse cara. Só que esse ataque a míssil foi feito em Damasco, capital da Síria, atacando o consulado do Irã. Matou esse oficial do exército iraniano lá no consulado do Irã. E o Irã disse que iria revidar esse ataque. Afinal, um consulado iraniano foi atacado num território de um terceiro país, que é a Síria. E essa era uma agressão
E o Irã, como uma potência regional, ele precisava fazer um revide para que a sua moral ali, para que a sua relação de poder no Oriente Médio continuasse. Dito isso, vamos lá para as nossas análises. Primeiro ponto, é o primeiro ataque direto do Irã a Israel. Tem gente que usa esse termo de ataques indiretos, eu quero colocar ele entre aspas. Ah, mas como é que acontece em outros ataques? Falar em ataques indiretos eu acho que é um termo meio pesado, mas é um termo que a galera meio está usando, mas o Irã financia e arma grupos que são inimigos de Israel e que de vez em quando fazem ataques a Israel, como o grupo chamado Hamas, grupo responsável pelo que aconteceu no 7 de outubro, os Houthis, que são um grupo lá do Iêmen, que também de vez em quando mandam mísseis em território israelense, e o Hezbollah, não vou escrever inteiro aqui, o Hezbollah, que é um grupo xiita que fica no Líbano e também faz ataques em território israelense. Esses três grupos são suspeitos, todo mundo meio que sabe o que acontece, que eles são armados e financiados pelo Irã. Daí algumas pessoas colocam como ataques indiretos. Eu acho que cada grupo tem os seus motivos e as suas lideranças, mas é isso que tem aparecido na mídia. Então, não gosto muito do termo indiretos, mas sim, o Irã financia grupos que atacam Israel. 2. O ataque do Irã foi mansinho. O que eu quero dizer? O Irã não quer um conflito com Israel e, ao mesmo tempo, ele precisa fazer um revide para que a situação fique igual. Isso é muito comum nas relações internacionais. Se um país faz uma coisa, o outro faz também, para que os dois fiquem em estado de igualdade. Se o consulado foi atacado, do Irã foi atacado, ele precisa fazer um ataque. Só que ele avisou esse ataque, avisou Israel que iria atacar, avisou os Estados Unidos. Tem alguns especialistas falando que esse ataque foi muito coreografado com os Estados Unidos, combinado que hora que ia ser, como que ia ser. Tanto que esse ataque ali, como eu coloquei aqui, que foi avisado, não causou praticamente nenhum dano. Você teve uma pessoa, uma criança que se machucou com um estilhaço. E por que eu falo que não aconteceu nenhum dano? 99% dos mísseis e drones foram interceptados por Israel. Só que Israel conseguiu o que ele queria, que era um ataque muito visual. Ele mostrou para o mundo, e principalmente para os países árabes, onde ele tenta criar ali uma relação de liderança, mesmo não sendo árabe, e mostrou para todo mundo que ele atacou Israel, mesmo sem causar danos, certo? Então foi um ataque assim, ó, eu vou revidar, mas eu não quero te machucar para a gente não escalar essa guerra. Vamos lá, e Israel? Cara, Israel eu quero separar o que pensa a maior parte da população de Israel, não é necessariamente o que pensa o Benjamin Netanyahu. Netanyahu é o cara que está no poder lá em Israel, o primeiro-ministro, e ele vem sofrendo pressão da população desde antes de outubro. Ele já tinha tentado mudar o sistema judiciário de Israel. Ele é muito criticado pela resposta que foi feita do 7 de outubro e ele também é muito criticado pela má condução que ele tem feito de não conseguir trazer os reféns de volta. Ao mesmo tempo, fora de Israel, ele está sofrendo muita pressão da comunidade internacional sobre os ataques que aconteceram em Gaza. Tanto que até os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos nunca falam nada contra Israel, até o Biden falou, cara, menos negócio tá pegando mal, você precisa parar com esses ataques. Porém, para o Netanyahu, ele depende da guerra. Porque quando acabar o conflito, vai ser chamado novas eleições. Só não é chamada novas eleições justamente porque estão em conflito. E por que isso é a sobrevivência política dele? O Benjamin Netanyahu não está no seu primeiro momento como primeiro-ministro. Ele já foi primeiro-ministro outras vezes de Israel. E isso quer dizer que ele tem, no seu passado, muitos processos de corrupção. E se ele perder o foro privilegiado como primeiro-ministro, ele pode ser preso. Então, quero que você entenda o seguinte, tanto na questão de Gaza, quanto agora na questão do Irã, ter um novo conflito, ter um conflito rolando, garante que ele se perpetue no poder e fuja desse processo que pode acontecer contra ele.
A ideia de ser atacado pelo Irã faz com que a comunidade internacional que criticava o que estava acontecendo, criticava Israel pelo que acontecia em Gaza, volte-se a apoiar Israel, principalmente os Estados Unidos. Afinal, o Irã é um inimigo declarado dos Estados Unidos. Então, de certa forma, Netanyahu conseguiu trazer, pelo menos aí no primeiro momento, voltar a ter apoio da comunidade internacional. Então, posso falar que ele é quem mais saiu ganhando. E o último ponto que eu coloquei aqui é, e os Estados Unidos nessa? Cara, os Estados Unidos não querem conflito de jeito nenhum. O Biden, Sleepy Joe, ele tá doidinho para que não aconteça nada. Por quê? Qualquer conflito no Oriente Médio, primeiro, está a ter um novo conflito, mais ajuda militar, mais gasto para o governo americano. Se já está difícil aprovar gastos no orçamento americano, não é o que ele quer num ano eleitoral. Segunda coisa, Oriente Médio é petróleo. Se o preço do petróleo sobe, você tem ali que todo o setor de combustível sobe e o setor de combustível afeta toda a cadeia produtiva. Isso vai gerar um aumento de preços, vai gerar inflação. E a inflação já é um problema nos Estados Unidos hoje. Ela está caindo mais lentamente do que eles queriam. E isso no ano eleitoral pode ser decisivo. A economia sempre foi muito importante na questão eleitoral nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos e principalmente o Biden, com suas pretensões eleitorais, tudo que ele não quer é um conflito. Então, dizem que via Suíça o Biden tem conversado, os Estados Unidos conversado com o Irã, o Biden tem conversado com Israel para que depois desse ataque não tenha mais uma retaliação. Então, para que Israel não faça um novo ataque ao Irã e isso não se transforme numa guerra. Se Israel vai seguir essa indicação dos Estados Unidos, ninguém sabe, temos que esperar o que vai acontecer. O que a gente pode falar é que a tensão no Oriente Médio está muito, muito alta e o risco disso escalar sempre existe, certo? Sempre existe. Vamos lembrar que o país que tem ali no Oriente Médio, o Irã, tem um exército muito forte. E Israel tem armas nucleares, nunca declarou, mas todo mundo sabe que ele tem. Então, são dois países de poderio militar bastante importante e ninguém quer um conflito como esse. Certinho? Então, espero que vocês tenham gostado dos 4 pontos de análise sobre o que aconteceu. Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo, beijo no coração e bora pra facu!